podes continuar de pé. Eu já ouvi a tua voz, foi o que me deu forças para caminhar. Fala, queridos! Como é que vocês estão? Como é que tá a Força Jovem nessa sexta-feira? Sejam muito bem-vindos a mais um encontro deste devocional. Quero agradecer a cada um de vocês que já estão aqui há muito tempo. Fico muito feliz de fazer parte dessa família. E para você que está aqui pela primeira vez, seja mais que bem-vindo. Esse devocional foi feito para te edificar e te fazer crescer todos os dias na presença do Senhor. Um passo mais perto, esse é o tema do nosso devocional. Um passo mais perto de tudo que Deus tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Aproveite e se inscreva no canal, ative as notificações para que você seja alertado no momento em que estivermos ao vivo, tá bom? Não deixe de participar, porque certamente Deus falará com você. Quero agradecer de forma especial a todos vocês que são membros desse canal. Muito obrigado por serem abençoadores desse projeto. Por causa disso, nós conseguimos manter-nos aqui há mais de 3 anos e meio e o Senhor tem nos feito alcançar mais e mais pessoas para glorificá-lo, que essas vidas sejam salvas e transformadas, tá bom? Muito obrigado, que Deus multiplique a 100 por 1 tudo que vocês têm semeado aqui nesse ministério. Que Deus te abençoe. Queridos, eu quero compartilhar com você hoje uma palavra, mas antes eu não poderia deixar de compartilhar com você o nosso jejum mensal. Hoje começa o nosso jejum mensal, 7 dias, 7 alvos, 7 compromissos que você fará diários para que nós possamos juntos, como uma família, não é? Estarmos na mesma direção. Então, se você quer saber quais são os alvos, vai no Instagram e digita jejum em qualquer postagem ou store, ou vai nos nossos grupos de comunicação e você terá acesso. Os grupos de comunicação estão aqui na descrição do vídeo, tá bom? Vamos lá, não deixe de participar. Nós já enviamos a lista e eu tenho certeza que você será grandiosamente abençoado. Como de costume, se você puder, desconecta de tudo que pode roubar a sua atenção e volta o teu pensamento para aquilo que é do Senhor, e creio que grandes coisas Ele fará. Hoje eu quero falar sobre o nome que move os céus. O nome que move os céus. Vamos falar um pouco sobre o silêncio de Deus, sobre pedir em oração, receber milagres e bênçãos, e creio que você será abençoado em nome de Jesus. Amém? Então desconecta, sabe? Volta a tua atenção. Eu sei que talvez essa semana tenha sido uma semana difícil, tenha sido uma semana complicada. Eu sei que talvez essa semana tenha sido um pouco desafiadora, mas eu creio que Deus tem o melhor para a sua vida. Eu creio que Deus tem algo novo para você. Eu creio e declaro isso sobre sua vida, em nome de Jesus. Tá bom? Pai, nós te damos graças, Senhor, por mais um encontro, mais uma palavra. Nós agradecemos, Senhor, porque o Senhor nunca nos abandonou. Mais uma vez, Espírito Santo de Deus, abençoa cada vida, cada casa, abençoa cada lar. Abençoa, Pai, para que eles possam ver quão bondoso o Senhor é, quão maravilhoso o Senhor é na vida de cada um deles. E mais uma vez, Espírito Santo de Deus, eu oro, agradeço, porque o Senhor tem sido bom em todo o tempo. O Senhor nunca nos permitiu caminharmos sozinhos e sempre nos guiou e nos protegeu. Mais uma vez, Pai, nós te agradecemos por essa semana, por mais que ela tenha sido difícil, ou por mais que tenham havido milagres, mas o Senhor esteve conosco, independente daquilo que aconteceu. Nós estamos aqui para abençoar a próxima semana, a semana que está vindo. Nós estamos aqui, Pai, para declarar que a próxima semana será uma semana de milagres, será uma semana cheia do Espírito Santo, cheia de poder e glória, em nome de Jesus. Nos guia nesse devocional, abençoa, para que a tua palavra possa ser como um bálsamo, encontre lugar, encontre espaço no coração de cada um dos meus irmãos dessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, 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 amém e amém. Queridos, quero compartilhar, como havia falado com vocês, sobre o nome que move o céu. O nome que move o céu. João, no capítulo 14, no verso 13 e 14, diz o seguinte: E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei.
Essa palavra é muito poderosa, uma fala do próprio Jesus, quando diz que se pedirmos algo em nome dele, ele o fará. Mas é interessante porque nem tudo aquilo que a gente pede a gente recebe. Estaria Jesus equivocado? Mas é claro que não. Mas nós precisamos entender que o que Jesus está falando aqui e da perspectiva que ele está falando não é apenas o que está sendo dito, mas de onde está sendo dito, a fonte da informação, a fonte da revelação. Jesus está num lugar de filho. Jesus está num lugar onde, alinhado com a vontade de Deus, tudo aquilo que ele faz já havia encontrado um lugar no desejo do Pai. E é engraçado porque às vezes nós pedimos tantas coisas e nos perguntamos se Deus está ouvindo as nossas orações. E posso te falar uma coisa? Eu às vezes agradeço por Deus não ter respondido algumas das minhas orações da forma que eu gostaria, porque eu acho que a frustração seria maior. Pedir aquilo que você não é capaz de manter é como se você estivesse pedindo para que o seu pai lhe punisse com algo que veio embrulhado como presente. Vou caminhar com vocês em alguns pontos necessários sobre esse entendimento para que as nossas orações sejam mais maduras, para que o nosso entendimento na presença do Senhor seja mais direcionado, seja mais intencional, para que nós possamos ter as nossas orações respondidas e principalmente que todas as nossas orações não saiam do que é a vontade de Deus. Então, primeiro ponto, vamos lá. Diz o seguinte: o nome de Jesus não é uma fórmula mágica, é uma autorização espiritual. Preste atenção nesse ponto. O nome de Jesus não é uma fórmula mágica, é uma autorização espiritual. Invocar o nome de Jesus não é repetir palavras, é entrar em acordo com a autoridade daquele que carrega o nome. Quando você diz em nome de Jesus, você precisa conhecer o Jesus por trás do nome. Porque o Pai não responde à nomenclatura, ele responde à aliança. E a aliança se manifesta por meio de submissão. É interessante porque às vezes nós fazemos tantas coisas, falamos em nome de Jesus, aqui a gente está sempre trazendo isso, mas ter a revelação de quem Jesus é muda toda a forma que você ora. Quando você tem revelação de quem Jesus é, ele não se torna apenas o nome Jesus, digo um nome com as letras que nós falamos, mas sim que carrega por trás desse nome toda uma autoridade que foi dada a ele, acima dos céus, acima da terra, de todas as coisas que estão agora submetidas a Jesus Cristo. O que eu quero te dizer com isso? Foi dado a Jesus uma autoridade, um nome acima de todo nome, um nome que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só ele é o Senhor. Um nome dado pelo próprio, uma autoridade dada pelo próprio Pai para seu Filho. Nesse nome nós temos acesso a essa autoridade. Nesse nome, através de Jesus Cristo, nós temos acesso à presença do Pai, que outrora não seria possível por causa da mancha do pecado. Mas pelo sangue do Cordeiro hoje nós podemos acessar a presença de Deus. Então algumas coisas precisam ficar muito bem claras aqui. Saber a vontade de Jesus é entender que ela está manifesta em sua palavra. A vontade de Jesus está manifesta na palavra. A Bíblia é a vontade de Deus expressa. A Bíblia é a vontade de Deus expressa, onde nós possamos ler, nos debruçar e entender que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E agora nós precisamos ter a revelação de seu caráter. E quanto mais mergulhamos na palavra, quanto mais estamos crescendo nela, mais o caráter de Cristo está sendo impresso em nós. Principalmente quando somos intencionais em colocar em prática tudo aquilo que estamos aprendendo. Sermos pacientes, longânimos, termos a misericórdia para com as pessoas, porque assim também nós precisamos da misericórdia de Deus. Perdoarmos porque fomos perdoados, abençoar porque fomos abençoados, entregar porque recebemos. E nesse momento nós vamos nos tornando cada vez mais parecidos com Jesus. E você percebe que Jesus é a imagem do Deus invisível. Ou seja, olhando para Jesus nós veríamos o Pai. Falando com Jesus nós estaríamos falando com o Pai. Isso me leva a entender que quanto mais parecido com Jesus, mais nós teremos as orações
que estão de acordo com a vontade de Deus. Então não é apenas sobre aquilo que você acha que é bom, mas principalmente aquilo que Deus sabe que é melhor. Anote essa frase: quem conhece o nome carrega a missão. Quem só repete o nome fala sem respaldo. Não é apenas sobre você falar o nome de Jesus, mas você conhecer o Cristo que você está professando e principalmente ser conhecido pelos céus. E você não consegue ser reconhecido pelos céus se você não tiver tempo com Deus. Tempo no secreto. Tempo com o Senhor. Um tempo de vivência, um tempo de maturidade. Então eu quero estabelecer esse primeiro ponto de partida, para que nós possamos entender que a autoridade não está no quanto nós servimos a Deus. A autoridade está num nome que é Cristo Jesus. Nós não expulsamos demônios, nós não realizamos curas, milagres, nós não estamos profetizando sobre o nosso futuro, sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, fundamentados em nossos dons, fundamentados em nossas capacidades. Nós fazemos isso fundamentados em quem Cristo é. Isso tem que ficar muito claro na vida de vocês. Porque partindo do pressuposto, partindo desse lugar em que Jesus é o centro de toda a autoridade, aí eu sou mais suscetível a ser submisso. Submissão é reconhecer que a maior autoridade em nossas vidas é Cristo Jesus. Eu quero trazer esse entendimento, esse ensino, para que as tuas orações agora não sejam orações quaisquer, não sejam orações apenas baseadas em palavras bonitas, porque às vezes as pessoas acham que não sabem orar porque não sabem falar. Não, você sabe falar sim. Se eu te colocar de frente para um amigo, certamente você terá horas e horas de conversa. A questão não é se você sabe falar ou não. A questão é se você sabe o que realmente significa oração. E a oração não é um discurso bonito. É um relacionamento de sinceridade e verdade. Onde você fala com Deus, externa a Deus aquilo que está no profundo do seu coração e principalmente dá lugar para que Deus possa falar e você ouvir com atenção e praticar tudo aquilo que foi dito. Ponto 2, vamos lá. Sem rendição total não há autorização legítima. Você quer orações respondidas? A condição é clara, só pode usar o nome quem já entregou o controle. Não há oração eficaz onde ainda há resistência. A autoridade no mundo espiritual está diretamente ligada ao que você já renunciou no mundo natural. Meu Deus do céu, eu vou repetir essa parte. A autoridade no mundo espiritual está diretamente ligada ao quanto você já renunciou no mundo natural. Por que você faz isso? Você fala isso, pastor? Porque muitas vezes, para estarmos com o Senhor, nós precisamos renunciar muitas coisas que não são dele. Renunciar amizades, renunciar comportamentos, renunciar vícios, renunciar posicionamentos e falas. Renúncia faz parte de uma decisão que você tomou. Se você tomou uma decisão de se casar com uma mulher, você está renunciando todas as outras. Se você decidiu seguir uma profissão, você está automaticamente renunciando todas as outras. Se você decidiu trabalhar em uma empresa X, você está renunciando a trabalhar em todas as outras, procurar trabalho em outro lugar. Então, toda decisão que você toma carrega consigo uma renúncia. E quando eu decido para seguir a Jesus, quando eu decido para seguir o reino, para construir o reino, eu estou renunciando tudo aquilo que não vem de Deus. Isso tem que ficar muito fundamentado em vocês, porque agora a oração de vocês não estará apenas fundamentada em um pensamento bom. Isso não é fé. Isso não é fé. Pensamento positivo não é fé. Pensamento positivo é esperar que as coisas deem certo. Fé é independente do que acontecer, Deus estará comigo. Isso é fé. Porque a fé é fundamentada e alicerçada no caráter de Deus e não apenas na minha expectativa de futuro. Porque às vezes a minha expectativa de futuro é de uma forma e Deus traz uma forma completamente diferente, aí eu vou me frustrar por causa disso.
Não estou te dizendo que você não deve ter uma expectativa boa para o seu futuro, mas eu estou te ensinando que a expectativa boa que você tem, ela é fundamentada na vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita. E você sabe que com Ele, você passa por tudo aquilo que precisa passar. Não importa se seja pelo vale da sombra da morte, se seja para enfrentar gigantes, você passa com Deus. Então a minha perspectiva de futuro é: será bom porque Ele estará comigo, e não porque acontecerão as coisas da forma que eu queria que acontecessem. Isso é uma perspectiva de futuro que é fundamentada na minha fé e não nos meus desejos. Tá comigo? Anote isso: você não autoriza pedidos de quem não o autoriza como Senhor. Vou repetir: Deus não autoriza pedidos de quem não o autoriza como Senhor. Nós precisamos entender que ter uma oração respondida, primeiramente, precisa estar fundamentado em nós o entendimento de que o Senhor é o meu Deus. Porque aí as minhas orações podem ser respondidas de uma forma que eu não espero. Mas quando Deus é o meu Senhor, eu entendo que tudo que Ele faz é bom, perfeito e agradável. Deus não autoriza pedidos de quem não o autoriza como Senhor. Às vezes nós queremos que Deus faça coisas para nós, mas nós não colocamos Ele como centro da nossa vida. Nós queremos que o Senhor nos sirva, mas Ele não é nosso servo, Ele é nosso Senhor. Nós queremos que Deus faça, mas nós não o olhamos e não o invocamos como nosso Senhor. Nós estamos apenas olhando como se Jesus ou se Deus fosse um gênio da lâmpada. Que você vai ali, esfrega e tem desejos para serem realizados. Isso não acontece, querido. Isso não é verdade. Ponto 3. O seu pedido precisa glorificar o nome que você invoca. Jesus não responde orações egoístas. Ele responde pedidos que trazem a glória ao Pai. O segredo não está apenas em pedir, mas em apresentar o motivo pelo qual Deus será glorificado se aquilo acontecer. Não é sobre o que você quer receber, mas se aquilo que você receber, Deus será glorificado através do seu nome. Às vezes não é sobre o trabalho que Deus não te dá, mas é a oportunidade que Ele não te deixa receber, porque sabe que naquele trabalho você poderá perder toda a sua família por causa de adultério. Entenda? A bênção que você quer receber tem que de alguma forma glorificar ao Deus que você serve. Isso tem que ficar muito claro, porque às vezes nós estamos nos perguntando: Deus, por que isso, por que aquilo? Deus, por que isso, por que aquilo? E a gente não entende, não se move mais, porque a gente acha que tem que ser as coisas do nosso jeito. E isso não é verdade, querido. Isso não é verdade. Tudo o que nós pedimos tem que glorificar ao Senhor, de alguma forma. Se o seu pedido não glorifica, o céu não valida. Entenda, pastor, mas por que você fala isso? Porque se o teu pedido de oração não glorifica a Deus, vai te envaidecer. Não é que Deus precisa da glória dos homens. Deus não precisa de nada dos homens. Mas glorificar ao Senhor é uma forma de evitar que o nosso coração se envaideça. Porque se não glorifica a Deus, envaidece o nosso coração. Um dos dois. Ou glorifica a Deus, ou envaidece o nosso coração. Então, para que nós não possamos nos perder nessa vaidade, basta que nós glorifiquemos ao Senhor. E todas as coisas Ele fará. Quarto ponto, vamos lá. O Pai nunca diz não como um castigo. A única vez que o Pai virou o rosto foi quando o Filho carregou o nosso pecado na cruz. Fora isso, todo pedido do Filho é aceito. Todo pedido de Jesus é aceito. Então a chave da oração eficaz é simples. Alinhe seu pedido ao que Jesus pediria. Quando você ora o que Ele ora, o que é dele se torna seu. Quando você ora o que Ele ora, o que é dele também se torna seu. Anote isso: o Pai responde ao Filho. Ore de um lugar onde Jesus também orou. Pastor, me explica isso. Explico. Esse lugar é um lugar de motivação. Muitas vezes nós pedimos coisas para Deus
para provar que nós demos certo e calar a boca de muitas pessoas que duvidaram de nós. Às vezes aquilo que nós estamos querendo é apenas para envaidecer o nosso coração. Às vezes aquilo que nós estamos querendo é apenas como um artifício para estarmos mais confortáveis e ter um luxo sem nenhum tipo de propósito além disso. Não estou te falando que é errado você ter algum tipo de luxo, mas tudo que você pede tem que ter um fim, que alcance outras pessoas. Pai, eu quero uma casa grande. Tá, você quer uma casa grande apenas para ter espaço ou para que pessoas possam visitar você e a sua casa seja um lugar de cura? Pai, eu quero um carro melhor. Você quer um carro melhor apenas para mostrar que conseguiu comprar um carro do ano? Ou porque você sente o desejo de que a sua família ande com mais segurança e você dê mais acesso e conforto para eles? A motivação do teu coração muda como você pede, muda como Deus responde. Porque às vezes a gente acha que está pedindo certo, mas o nosso coração está contaminado. E a gente está pedindo para Deus coisas que Ele não vai entregar, porque a nossa motivação está completamente errada. Então não é que Deus não deseja te entregar, mas é que existem coisas que você não está maduro para receber. Ponto 5, vamos lá. Meu Deus, o tempo está passando muito rápido. Segura, vai. Obediência e autoridade andam juntas. Você não pode pedir com ousadia se vive com rebeldia. Você não pode pedir com ousadia se vive com rebeldia. O nome de Jesus é poder, mas só libera resposta para quem está debaixo de direção. A desobediência bloqueia o canal, mas a submissão abre caminhos. O sim do céu é para aqueles que dizem sim na terra. Quem vive como servo, ora como filho e é atendido como herdeiro. Quem vive como servo, ora como filho e é atendido como herdeiro. Nós estamos vivendo como filhos, crescendo como filhos, entendendo que a filiação de Deus é quem nos torna mais parecidos com Ele. Tudo aquilo que nós pedimos está alinhado ao que Ele já quer fazer. Aprenda isso, querido, em nome de Jesus. Guarde isso no seu coração. Não permita que o inimigo envaideça os teus pedidos de oração, para que você não veja que você está pedindo as coisas apenas para fins egoístas. A palavra nos ensina: pedis e não recebeis porque pedis mal. Sois inconstantes nos teus caminhos, egoístas. E às vezes nós estamos nos perguntando: será que é Deus que não está ouvindo? Não, querido. É nós que estamos fora da motivação certa, fora do lugar certo, fora do lugar que nós nunca deveríamos sair. 6º ponto. Não se envergonhe de ser achado culpado por ser cristão. Jesus disse que aqueles que o confessam diante dos homens serão lembrados diante do Pai. Oração com autoridade começa com fé sem disfarce. Oração com autoridade começa com fé sem disfarce. Não peça no secreto aquilo que você tem vergonha de viver em público. Não peça no secreto aquilo que você tem vergonha de viver em público. O céu ouve quem é achado culpado de amar Jesus. E tem gente que às vezes tem vergonha de falar. Ah, você bebe? Não bebo. Ah, mas é por causa da tua religião, né? Não, eu não bebo porque eu não quero envergonhar Jesus. Não, eu não faço isso porque eu não quero envergonhar a Deus. A gente às vezes precisa se achar culpado porque a gente está glorificando ao Senhor. Não, eu sou cristão sim. Eu sigo a Jesus sim. Algum problema com isso? Tem alguma coisa aqui? E às vezes a gente fica meio acuado. Não falar que é crente, porque é crente às vezes é quadrado. O que é que vão pensar? A gente enfrenta isso com muitos jovens que passam por esses momentos. Quando deveriam professar a fé, possuem medo de serem perseguidos. Cuidado, querido. Lembre-se que eu acabei de falar, a oração com autoridade começa com fé sem disfarce. Não existe esse negócio de crente 007. Isso é uma grande mentira. Não seja esse crente disfarçado, viu? 7º ponto. A demora nunca é recusa, é preparação. Há orações que não foram negadas, apenas adiadas, proteladas. O motivo quase sempre é um só. Deus está preparando a resposta ou preparando você. Mas se você resiste ao processo,
você atrasa o propósito. Se você resiste ao processo, se você fica lutando contra, você atrapalha o propósito de Deus se cumprir na tua vida. Às vezes não é que Deus não quer te dar, mas ainda não é a hora, ainda não é o tempo. Às vezes você precisa amadurecer, crescer, entender certas coisas para que a bênção que Ele te entregue, você possa ter maturidade para receber. Uma coisa que eu tenho ensinado a vocês aqui, no mundo natural, você pega o fruto quando ele amadurece. No mundo espiritual, é quando você amadurece que o fruto começa a surgir. E nós precisamos entender que para amadurecermos, nós precisamos de tempo e treinamento. E muitas vezes estamos ignorando o treinamento de Deus sobre nossas vidas. Não ignore o treinamento de Deus sobre sua vida. Não ignore. Deixe que Deus trabalhe você. E eu creio que grandes coisas o Senhor fará. E muitas das tuas orações serão respondidas. 8º ponto, vamos lá, que nosso tempo já ultrapassou faz tempo. Deus quer tocar o espiritual antes de transformar o natural. Muitos pedem cura, avanço, portas abertas, mas se recusam a tratar o pecado que o impedem de fluir. Deus até quer tocar o corpo, mas antes precisa curar o coração. A oração eficaz lida com o espiritual antes de exigir o material. Anote isso. Deus até te dá a bênção, mas antes Ele vai tratar a área que você esconde. Eita Deus. Rapaz, esse último ponto vai pegar uma turma aqui. Eu vou repetir. E anote, viu? Anote em algum lugar aí. Deus até te dá a bênção, mas antes Ele vai tratar a área que você esconde. O que é isso, pastor? Existem áreas que nós não queremos que Deus acesse. Existem lugares que nós não queremos que Deus entre. Existem lugares que nós, não, Deus, mexe aqui, mexe ali, mas nessa área aqui não. E muitas vezes nós temos pecados de estimação. Amizades que já deveriam ter saído do nosso convívio há muito tempo. Lugares que nós já deveríamos deixar de frequentar há muito tempo. Falas, costumes. Mas mesmo assim nós somos resistentes. E Deus está te dizendo, olha, o teu milagre está sendo impedido. Porque você não é capaz de permitir com que eu entre na área que agora você está escondendo. A área que agora você está tratando como algo intocável. Seu milagre vai acontecer quando você permitir que Deus trate todas as áreas da sua vida. Então escreve aqui no chat agora, eu vou permitir que Deus trate todas as áreas da minha vida. Eu permito que Deus trate todas as áreas da minha vida. Escreve e declara isso. Eu permito que Deus entre em todas as áreas da minha vida. Para que aquilo que os céus possuem, estão disponíveis para você, não seja paralisado porque existe algo oculto que você não quer colocar à luz, não quer trazer à mostra para que possa ser curado e tratado. Traga a luz. Deixe Deus acessar todas as áreas da sua vida para que você possa viver os milagres que Ele tem para você. Porque onde Deus acessa tem cura, onde Deus acessa tem transformação, onde Deus acessa tem um futuro novo, onde Deus acessa tem um óleo novo, tem vinho novo. Meu Deus, querido, pelo amor de Deus, deixe o Senhor ser Deus na tua vida. Deixe o Senhor ser Deus na tua história. Amém? Se você puder, coloca a mão no teu coração, deixa eu te abençoar. Deixa eu te abençoar, porque agora é a hora que você vai abrir o seu coração para que Deus possa entrar. Você vai abrir todas as áreas da sua vida para que Deus possa trabalhar em cada uma delas. E eu creio que as tuas orações alinhadas com a vontade de Deus serão respondidas o quanto antes. Meu Deus do céu. Pai, nós declaramos, Senhor, o melhor dos céus sobre a vida de cada um dos nossos irmãos aqui. Nós abençoamos, nós decretamos aqui pela autoridade do nome de Jesus Cristo corações abertos para receber a graça e o favor de Deus, corações abertos para serem tratados e curados. Pai, acessa a alma, as emoções, acessa os pensamentos, não permita, Senhor, com que eles se percam dentro deles mesmos, eles se percam nesse trauma, não permita, Pai, com que eles permaneçam estagnados no mesmo lugar, porque não foram capazes de abrir o coração para viver algo novo. Espírito Santo, cura todas as áreas agora. Cura de vícios, cura, Senhor, de rebeldia, cura do egoísmo. Cura, Pai, em nome de Jesus. E destrona, Pai, todo mamon
todo trono de Mamon, todo amor ao dinheiro. Pai, em nome de Jesus, destrona, Pai. Destrona tudo que não vem de Ti. E começa a estabelecer lugares de adoração no coração deles. Começa a estabelecer em áreas que estão mortas, começam a ter vida, Pai. Abençoa para tudo aquilo que eles façam, debaixo de obediência, da Tua vontade, eles prosperem. Tudo aquilo que o Senhor desejar, que seja feito em obediência, Pai. Nós abençoamos em nome de Jesus a casa deles, os filhos deles. Nós abençoamos o trabalho deles e declaramos que o melhor dos céus está por vir. Que essa semana possa nos ensinar tantas coisas e que a próxima possa nos mostrar que o Senhor é Deus e nos guardou nos dias difíceis e nos abençoou nos melhores dias. Muito obrigado, Pai, por mais esse encontro, mais esse devocional. Continua nos abençoando e nos amadurecendo em cada área. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Que Deus te abençoe, possa falar ao seu coração e que você possa viver mais e mais os planos e promessas que Deus tem para você. Tá bom? Se você ainda não sabe, agora a comunidade, a jornada com propósito são uma coisa só. Nós temos uma mentoria incrível que você dificilmente encontrará em outro lugar. Um preço extremamente acessível. Dura um acesso de 1 ano. A assinatura é anual. Você já tem disponível mais de 200 encontros que falam sobre várias áreas da vida. Espiritualidade, sabedoria, finanças. Nós temos até sobre família, relacionamentos, no trato com filhos. Então, eu oro em nome de Jesus para que você abra o seu coração, participe dessa comunidade que está indo além desses devocionais. Em sala fechada nós conversamos, podemos testemunhar milagres, encorajar uns aos outros, jejuar uns pelos outros. E você estará num lugar de crescimento e todas as áreas da sua vida vão romper. Eu creio nisso. Se você está nos assistindo do YouTube, o link está na descrição do vídeo. Se você está nos assistindo do Instagram, é só você digitar jornada. Então digita agora aí, jornada. Eu vou enviar no teu direct o link para que você faça a sua inscrição. Se você está nos assistindo do TikTok, vai no link da bio e se inscreva e fique por dentro de tudo o que nós estamos vivendo na nossa comunidade exclusiva. Beijo no seu coração, ótimo final de semana e a gente se vê no próximo encontro. Tchau, lindos! Não se esqueça, nosso jejum começa hoje. Forte abraço!